As palavras da Solange, agradecer por esse espaço mesmo. Estava conversando com umas pessoas hoje de outros cursos e as pessoas falando o quanto é importante que os cursos ofereçam essa perspectiva, principalmente se tratando de um egresso aqui, né, falando da sua trajetória, e que o curso pode oferecer de caminho e de perspectiva, não só de trabalho, mas de vida mesmo, né? E aí é um prazer duplo para mim, não só estar aqui agora compartilhando essas experiências que eu escolhi para trazer para vocês, mas também por estar hoje como professor aqui designado. De verdade é um prazer muito grande, assim, minha vida está uma loucura e uma correria, mas eu espero que essa minha passagem aqui também como professor possa deixar alguma coisa de legal para vocês. Bom, eu acho que esse exercício de falar de si mesmo é um exercício muito difícil, né? Muito difícil porque a gente corre o risco de entrar numa atividade muito egóica, muito endógena, a falar da sua trajetória, ficar parecendo, né, levantando bandeira das coisas que eu fiz. Então eu tentei ao máximo tentar fazer duas coisas, principalmente porque quando a Solange me convidou com essa natureza do encontro, que era falar um pouco e apresentar um pouco da minha trajetória, então eu fui pensar que ao revisitar a minha trajetória, se tem uma coisa rica que a gente pode trazer para dialogar com as pessoas, são os mestres que compuseram o nosso caminho, né? Sempre. Então, quando eu parei para pensar a minha trajetória, eu parei para lembrar das pessoas com as quais eu me encontrei e que foram muito importantes para que eu tomasse as decisões e fizesse as escolhas que eu fiz e chegar no lugar que eu estou agora, assim, e sou feliz. Eu, particularmente, sou muito feliz com ele. Então, eu tentei fazer duas coisas. Trazer esses mestres aqui e, de repente, né, nesse exercício de convocá-los, talvez vocês conheçam ou ainda não conheçam ou passem a conhecer a partir disso, apontando nessas pessoas e no diálogo com elas também possibilidades de espaço para a gente interagir e ocupar, né? Nesse caso, como egresso de um curso de teatro. Bom, então eu dei esse tema que é meio para organizar a minha fala mesmo. Eu vou falar de um monte de coisa, mas isso aí é para... Principalmente porque eu pensei o que havia de interessante para ser compartilhado e talvez, a meu ver, principalmente, como foi o meu encontro com o teatro e dentro do teatro, o que acabou se tornando o meu campo de atuação mais eficaz e hoje mais permanente, que é a minha pesquisa, tanto teórica e científica, né, quanto prática com a dramaturgia. Então eu pensei, de repente, organizar a minha fala a partir do encontro com essas pessoas e do que esse encontro me levou até a dramaturgia, que é o que eu tenho feito hoje há alguns 6 anos, desde que eu saí daqui, com maior tempo de dedicação e trabalho, né? Então é isso, trajetos de criação e dramaturgias de fronteiras. Um pano que limpa o tempo, para falar um pouquinho sobre esse exercício de lembrar e esquecer, que é o que eu vou acabar fazendo aqui agora, né? Eu sou de Itamaratiba, uma cidade do Vale do Jequitinhonha, com 34 mil habitantes, uma cidade muito pequena. E eu acho que o meu encontro com o teatro ali se deu ao que uma autora que chama Helena Jeggs chama de espaço de liminaridade, assim. Eu não conheci o teatro na casa do teatro ou no espaço teatral. Eu conheci o teatro nas brigas dos meus pais, trancados dentro do quarto, que estão juntos até hoje. Então eu acho que essas brigas são potentes, estão felizes. Mas conheci o teatro assim, nesses espaços onde ele se manifestava muito mais no corpo daqueles que faziam uma prática que se despregava do cotidiano, ou de como nós chamamos de uma prática corporal cotidiana, e faziam algo para aquilo que nós chamamos de extra-cotidiano. Sendo de uma cidade do interior do Vale do Jequitinhonha, eu acredito que o meu encontro com o teatro, então, se deu nessas esferas do cotidiano onde se vê poesia, e não necessariamente debaixo de uma luz como essa, ou com o aporte de um texto dramático, ou dentro de uma casa de teatro. Mas desde então, de uma família com pessoas que estavam muito vinculadas ao público, assim, né? Meu pai sempre foi um cara da rua, de trazer as pessoas para dentro da minha casa, e dessas pessoas fazerem serenata dentro da minha casa. A minha mãe, uma contadora de história, meu avô, um contador de história. E eu conheci o teatro, então, e passei a fazer teatro na minha cidade com aquela prática que hoje eu percebo ser uma das mais eficazes nos centros populares, que é as Paixões de Cristo das nossas cidades, né? Acho que todos nós já participamos, já assistimos. Só anos depois eu fui ler um Peter Brook da vida para saber que
Ele mesmo já olhou para essas práticas, tem a capacidade de organizar as pessoas e de criar comunidades, né, como tão potentes. As pessoas já conhecem aquelas histórias, já sabem o que acontece com aquele herói, e mesmo assim elas vão, todos os anos, entender qual é a saga daquele personagem e saber como ele vai sair ou não daquilo ali. E aí fazia Paixão de Cristo, fazia teatro na escola, teatro na comunidade, e me interessava muito por isso. E desde então chegou um certo ponto da minha adolescência que eu não fazia mais nada além de estudar de manhã, teatro o resto do dia. E aí eu decidi, quando eu terminei o ensino médio, de que eu iria fazer teatro, decidi sair da minha cidade. Eu não tinha nem noção do que era uma licenciatura, um bacharelado, que era fazer teatro no interior, que era fazer teatro na capital, não tinha noção do que era isso. O primeiro lugar que abriu foi a Unimontes, era perto da minha casa, eu muito apegado com a minha mãe, com a minha família. Vou fazer teatro na Unimontes. Tentei aqui na Unimontes, mentindo que fazia direito, né, com os meus pais. O pai, tô tentando direito. Aí quando eu passei, eu tinha o ProUni também, aí pelo ProUni eu joguei direito lá em Belo Horizonte e tal. E aí eu passei, o resultado do ProUni foi anterior ao resultado do teatro aqui. E aí eu fui com meu pai pra lá, pra fazer minha matrícula. Nunca vi meu pai tão feliz, né? Nossa, meu filho vai fazer a advocacia. Ai, meu filho vai fazer a advocacia. E aí, já ali, eu completamente desestruturado, tinha um resultado que não tinha saído ainda. E eu teimoso, eu tinha tentado aqui 2 vezes. Tinha tentado pelo PAS e pelo vestibular normal, né? Pelo seriado e pelo normal. E aí, na rodoviária, voltando pra casa, a minha mãe recebeu a carta da Unimontes, né? Lá em casa. Falou, mas você estava tentando era teatro? Não só o cara direito que estava tentando, era teatro. Tentei, vim, enfim. A Unimontes, eu acho que, para além de todas as coisas que eu aprendi aqui dentro, a principal delas foi saber ouvir, assim. E saber entender que existem formas diferentes de ser artista, de fazer teatro, de pensar teatro. E que não é porque você pensa igual, ou faz igual, ou tem uma perspectiva parecida, né, com o do outro, que uma prática é melhor ou menor do que a outra. E principalmente por se tratar de uma universidade no interior do país e no interior do estado, né, que tem uma infraestrutura que independe dos profissionais que trabalham aqui, né, diz respeito muito mais às leis e aos incentivos que olham ou não para esse lugar de conhecimento como um lugar potente e necessário, né? Aprender a fazer teatro aqui foi aprender a fazer tudo ao mesmo tempo. Isso às vezes está no nosso dia a dia e parece que é normal, em qualquer lugar que se faça teatro é assim. Não, né? Os grandes centros estão cada vez mais especializados. Quem é ator não pega em figurino, quem é figurinista não pega em cenário. E aprender a fazer teatro aqui, nesse espaço, onde se nós queríamos figurino, nós tirávamos do nosso bolso, se nós queríamos luz, nós fazíamos... Gente, a primeira vez que eu vi luz colorida foi aqui, nessa sala. Eu fiquei chocado. Eu tinha visto luz branca, e eu lembro que eu ia assistir um trabalho aqui, em era da Miriam, e tinha uma luz azul. Meu Deus do céu. Né? Que transformou completamente a minha perspectiva sobre o que eram as coisas. E eu sempre tive muita sede. Não sei se eu fui um bom aluno, mas eu sei que eu fui um aluno com sede, assim. Eu queria fazer de tudo aqui dentro quando eu estava aqui dentro. Então foi um espaço que, não só enquanto graduação, né? Também aqui eu tive uma bolsa de iniciação científica através do projeto do professor Jarbas, que esteve aqui há um tempo atrás. E essas coisas todas que durante a graduação a gente vai vivenciando e parece não olhar para elas com a importância que elas têm, ou não percebê-las na sua integridade, na sua totalidade, depois a profissão te cobra todas elas. E você começa a perceber o quão foi importante viver todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Na época que eu tinha iniciação científica, acabou a minha iniciação científica, eu já entrei no PIBID, tive uma experiência docente aqui, que era com a dança, ainda não tinha PIBID de teatro. Nós éramos convidados do curso de Educação Física como professores de dança na escola, né? Tive uma experiência riquíssima que foi fazer a minha monografia e o meu TCC com a Neucira, e aí eu começo a convocar alguns mestres aqui, porque nesse espaço, né, além de acessar toda a teoria do teatro e o que nós conhecemos como os pensadores do teatro, encenadores, teatrólogos, né, aqui também eu conheci através da Neucira o Mia Couto, o Manuel de Barros, que foram pessoas
pessoas, vou falar como pessoas mesmo, fingindo que tá ali do lado, porque na verdade é assim que a gente se relaciona com essa galera, né? Lendo e fingindo que estão ouvindo eles falando nos nossos ouvidos. Mas perceber uma outra forma com eles, eu aprendi uma outra forma de falar, assim, tenho aprendido, né? Uma outra forma de lidar com a palavra, de me relacionar com a palavra. Isso acabou interferindo diretamente na minha relação com a dramaturgia. Conheci aqui também na graduação o Richard Schechner e uma ideia sobre o que era a noção de performance, do corpo para performance, uma coisa que foi influenciar a minha prática lá na frente profundamente. Lembro quando eu estava aqui também conhecendo e assumindo a minha sexualidade, Solange, não sei nem se você lembra disso, Solange, mas você me apresentou o Roland Barthes. Eu estava num momento muito difícil e a Solange, não sei se ela fez isso por maldade ou por querência, ela me apresentou um fragmento de um discurso amoroso do Roland Barthes, que é um texto que fica na minha cabeceira até hoje, assim, e que, para além do seu conteúdo do discurso, né, que é tentar dar conta do que é o sentimento de amor, o que é interessante é como ele faz isso, né, convocando poetas, filósofos, para falar e dar conta desse sentimento que parece tão fugidio e que a gente não consegue entender, compreender. Mas foi uma leitura que também modificou muito o meu modo de pensar as coisas. Eu ia para a biblioteca, ia procurar livros, e aí uma vez eu encontrei com o Inácio Loyola Brandão, que é um contista, que escreve contos entre o realismo fantástico também. Foi uma inspiração muito grande nesse período que eu começava a escrever. E conheci também o Paul Zumthor. Bom, eu vou pincelando as pessoas, porque como a gente só tem 1 hora e eu preparo um monte de coisa, então são só pessoas que se em algum momento, em algum aspecto, chamaram a atenção de vocês, que estão aí para dialogar, porque são pessoas que têm se encontrado comigo. Bom, foi aqui também, em Montes Claros, que eu tive uma experiência de grupo mais profunda. Eu cheguei a fazer parte de 3 grupos de uma vez, quando eu morava aqui. Então eu fazia parte da Companhia do Sonho, que era um grupo, Solange era a diretora desse grupo. A minha turma, nós éramos 18, ficamos 4. Para sobreviver, enquanto 4, nós montamos um grupo de teatro. Né? Dentro desse grupo de teatro também eu descobri o que é ser artista, o que é ser artista corrupto, o que é ser artista honesto e desonesto. Esse grupo se desmantelou, né, por corrupção dentro do grupo, um outro grupo que nós tivemos, né, isso aí mesmo. E foi muito difícil para mim esse período, porque era um processo onde eu estava começando a acreditar em viver de teatro de grupo, né? E aí esse grupo se desmantelou, montei uma companhia com a Ariane, e por muito tempo nós ficamos só os dois fazendo teatro. E com a Ariane eu acho que eu a coloco junto com os professores aqui dessa universidade, porque juntos, passando 6, 8 horas na sala de trabalho, eu pude aprender na prática o que era se pensar uma metodologia de ensaio, o que era se pensar a importância do corpo para a atuação, o que era encenação e montagem, o que era limpeza de cena. Então, eu acho que as nossas experiências é importante, eu acho que para todos vocês que estão aqui como alunos, né, entender que cada uma dessas disciplinas que propõe uma montagem, cada um desse colega que chega e te convida como um parceiro de cena, vamos montar alguma coisa, isso é uma oportunidade, não só de se aprender a fazer teatro profissional, porque o teatro profissional não é aquele que assina a sua carteira, né? O teatro profissional é aquele que se vive profissionalmente, né? Se vive em função de se pensar a qualidade do seu trabalho, enxergá-lo como uma possibilidade de caminho e como uma perspectiva de continuação. Enxergar esse momento como um momento propício para que você se conheça. Eu acho que o que eu tentava fazer a todo tempo era, eu sei que estou nesse lugar, conheço todas as suas potencialidades e defasagens, então o que eu posso fazer com isso, né? E eu acho que todos os professores sempre estiveram muito abertos para dialogar. Então a minha experiência aqui, ela foi crucial. Eu estava semana passada assinando meu contrato no outro emprego, vou falar mais à frente aí, e foi muito interessante porque é um concurso público que pedia só a graduação, né? E pela terceira vez eu tiro da minha bolsa o diploma da Unimonte, né? Pela terceira vez eu ouço assim, onde você fez a sua graduação? Em Montes Claros. Tem teatro em Montes Claros. E é sempre com muito orgulho assim que eu lembro e digo tem, né? Pela terceira vez, mais uma vez, esse diploma me abrindo portas. Bom, o que aconteceu? Isso tudo foi em 2012. Eu fiz teatro aqui de 2009 a 2012. E posso dizer que eu fiz muito teatro aqui. Me joguei em grupos, aceitei propostas de amigos. E isso foi o que me formou muito, né? Além da minha formação aqui dentro. E aí, quando eu terminei a graduação,
muito perdido e sem saber o que fazer com isso, eu estava em parceria com a Ariane. E nós tínhamos um sonho, como todos nós temos aqui hoje, que era viver de grupo, né? Só que a Ariane ainda é um sonho com um coração mais pipa, ela deixa o vento bater, assim. E eu ainda tenho um pé no chão muito grande. E quando eu terminei, eu falei, bom, eu preciso de estabilidade financeira. Eu adoro fazer teatro, eu não vou fazer outra coisa, porque eu não consigo fazer outra coisa. Quando eu fiquei sem fazer, fiquei careca, eu tive dermatite. Então eu não consigo mesmo, né? Só que eu queria algo que me fizesse vislumbrar certa estabilidade financeira. E aí foi quando, conversando com alguns amigos, e aqui no último ano da graduação, nós recebemos a visita aqui do Narciso Teles, que é um professor, doutor na Universidade Federal de Uberlândia, e nós tivemos uma oficina com ele aqui, e ao final da oficina, ele apresentou o programa de pós-graduação em Artes Cênicas da UFO. Eu estava, eu acho que no meu último semestre aqui, já fazendo estágio, já preparando para sair. E aí eu falei, poxa, mestrado, nem passava, gente, na minha cabeça. Mestrado em Artes Cênicas. Aí o Narciso falando, e ele é um cara, né? Ele fala alto, ele se joga, ele chegou aqui, deu uma fala falando sobre políticas teatrais, sobre vivência de grupo, e eu olhei para ele e falei assim, poxa, o cara, um professor universitário, ele era conselheiro da CAPES na época, e artista, sabe? E tem um grupo, e consegue fazer essas duas coisas. Eu olhei para ele, porque até então na minha cabeça era assim, sair para fazer o mestrado era não fazer teatro mais, fazer só pesquisa. E aí, de repente, eu vi aquela figura completamente excêntrica, que parecia dar conta de fazer tudo isso ao mesmo tempo. E aí eu falei, poxa, é isso. Eu vou fazer o mestrado. Mas eu também sou muito desesperado, né? Eu sou muito ansioso. Vai acabando uma coisa e já... Eu falei, então é isso, eu vou fazer o mestrado. Eu não tinha nem ideia de um projeto. Eu tinha o meu TCC com a Delcira, que foi muito rico. Onde eu trabalhei e pesquisei e olhei, mais do que isso, eu me encontrei com feirantes contadores de história do Jequitinhonha, da minha cidade, até então, que era o recorte, né? Feirantes contadores de história da minha cidade, inclusive meu avô, né? Que era um desses sujeitos observados pela pesquisa. E a ideia era falar sobre a espetacularidade na narrativa desses feirantes. Aproximar um conceito da estética a um conceito da cultura, né? Eu só fui entender melhor o que era isso lá no mestrado, e a pesquisa foi muito rica aqui. Bom, façam uma pesquisa rica no TCC, se querem o mestrado, porque vai ser uma grande porta para entrar, né? Que é já conhecer, já ter um diálogo eficaz com alguns autores, ter uma noção mínima de metodologia, de epistemologia de pesquisa, coisa que para mim, por ter tido a iniciação científica, estava um pouquinho claro na minha cabeça, com o meu TCC com a Delcira esclareceu um pouco mais. Mas foi só chegando no mestrado que eu fui perceber que, poxa vida, peraí, né? É um outro universo. Mas aí eu decidi fazer. Tentei o processo seletivo, organizei o meu projeto, né? Dialogando com muitas pessoas, com a própria Delcira, com o Jarbas. A Delcira estava no mestrado também na época. Tinha uma pesquisa próxima, a minha pesquisa próxima da dela, né, que já pesquisava isso, a gente dialogou nessa época, e aí eu tentei. Eu formei aqui em dezembro, em março eu já estava lá. Não conhecia ninguém na cidade, aí eu passei no processo seletivo, né, como eu passei lá no segundo lugar, eu tinha bolsa, então eu falei, então eu vou, porque a minha condição era essa, ou eu vou com bolsa, ou eu não vou, né, porque eu não conhecia ninguém em Uberlândia, eu nunca tinha ido a Uberlândia. E quando nós chegamos, o primeiro choque, eu e esse monte de gente, o primeiro choque foi com o contexto de produção teatral da cidade, né? Eu vinha de uma experiência aqui, em Montes Claros, onde as produções ainda seguiam uma determinada linha estética de um teatro mais popular, que dialogasse mais, né, com uma textualidade mais popular, um teatro que tinha uma perspectiva mais narrativa, que falava um pouco as matrizes culturais locais. E quando eu cheguei lá em Montes Claros, lá em Uberlândia, a coisa era completamente diferente. Uma galera muito louca, fazendo performance, experimentando teatro político, muito mais enviesado, com umas questões estéticas que eu desconhecia. E eu não consegui me inserir na cidade.
né? Assim, até então isso na pesquisa, porque boa parte das pessoas do mestrado eram egressos do curso de lá, né? Do curso de interpretação teatral lá. Então eu cheguei com a minha pesquisa falando de feirantes rurais do Jequitinhonha. Eu tinha aumentado, né, o meu corpus conceitual de pesquisa e de abordagem. Que aí não era mais só os feirantes de Itamarandi, minha cidade, mas do Vale do Jequitinhonha. E a minha ideia era aproximar 3 conceitos, que é o conceito de performatividade, espetacularidade e teatralidade, a performance narrativa dos feirantes. Só que eu queria uma coisa prática no meu mestrado. Falei, não quero fazer um mestrado, eu não sou desse, eu sou também desse lugar. Mas o meu negócio é essa sala, né? E eu falei, eu não vou passar 2 anos só pesquisando e escrevendo. Eu quero montar um trabalho no final do mestrado e que isso seja parte da minha dissertação. Aí eu já cheguei e falo, nossa, essa linha teórica que você está propondo aqui, você não vai conseguir montar um trabalho no final de 2 anos, não. Aí eu não vou, claro que eu vou conseguir. E a minha ideia era fazer uma análise da fala dos feirantes, né? Uma análise teórico-prática. Então, na minha dissertação, depois se vocês quiserem eu posso disponibilizar para vocês, os momentos de narrativa você acompanha o texto com o vídeo do feirante contando e uma análise semiótica da fala, né? E do comportamento e da performance. Só que eu cheguei com essa pesquisa. E aí a gente começava a conversar sobre o que era o nosso tema de pesquisa, né? Minha pesquisa num caráter muito mais popular, é a galera pesquisando assim. A performatividade na encenação contemporânea de Cristiano Jataína. E aí foi muito interessante porque o primeiro exercício do mestrado foi fazer uma desmontagem. Essa desmontagem era para você falar o que te levou ao seu objeto de pesquisa. O que te levou ao seu problema de pesquisa. Como que você escolheu pesquisar aquilo ali? E aí, essa desmontagem ela podia ser teórica ou prática, a maioria foi teórica, né? Foi isso aqui, slide lá. E eu fiz uma musiquinha. E eu vou cantar a musiquinha para vocês. O exercício era dizer como você chegou até a sua pesquisa. E aí foi assim. Tem uma música do Palavra Cantada que chama Eu. Vocês já ouviram? Já, né? Ela é assim, ó. Deixa eu ver se tá saindo o som aqui. E aí eu fui contar pra ele. Esse foi a minha desmontagem. Como que eu cheguei na... Era aquela foto que vocês viram ali, né? Aí eu sentava, olhava para as pessoas, igual eu tô fazendo aqui agora. Perguntei pra minha mãe, onde foi que você nasceu? Ela então me respondeu, foi em Itamarandi, mais que sua mãe, que é minha avó. Se casou com um feirante de galinha, leite e gado, um pobre comerciante, trabalhava no campo. Bem que minha mãe falou, e ele é mesmo um danado, de tanto vender galinha, virou contador de pato. E eu então me encantei. Aí quando moço eu cresci, meu avô ainda plantava, mas a feira eu conheci bem pertinho da minha casa. E nem precisava tanto de balaio nem farinha, pois a feira tava dentro da minha sala e da cozinha. Toda festa de família lá é quase um carnaval, cada coisa que se ouvia, cada história sem igual. Trem bonito de se ver. Aí eu fui correr até o meu pai, que estava lá na sala, e perguntar pra ele se essa história era mesmo de lá pra cá, como de lá pra cá. Meu pai fumando um cigarro, tocando um violão, respondeu assim. Perguntei para o meu pai, pai, onde foi que você nasceu? Ele então me respondeu que nasceu no meio da roça, me contou que sua mãe trabalhava na palhoça. Disse que se estrepou numa cerca da cidade
e ali se apiou pra casar com a minha mãe. Me contou do roceirão com o violão na mão, da Rosalina, véia preta, do Murilo, da Sarjeta. E eu então me matutei, você pensa comigo. E não é que do papai e do lado da mamãe eu nasci interessado pelas coisas de quintal, pelos casos do vovô, as histórias do papai e pelo jeito que eu sou de falar mais do que sai. E em verso o que eu disse veio parar na academia, pois agora eu vos contei de onde vem a mixaria do que eu quero dissertar. E foi assim. Aí foi assim que eu apresentei como que eu cheguei na minha pesquisa. Um mestrado foi super interessante. Conhecer toda uma teoria sobre um campo de conhecimento que é o teatro, mas principalmente sobre entender o teatro como um campo de conhecimento, né? E quais são os princípios que operacionalizam cada prática e como é possível pensar as abordagens, tanto de ensino quanto de aprendizado, e como isso acontece e se operacionaliza na sala de trabalho. Só que o que aconteceu foi, quando eu cheguei lá em Uberlândia, eu queria falar assim, poxa, eu mudei de cidade, eu quero fazer um teatro diferente, quero fazer um pouco do que essa galera está fazendo. Só que Uberlândia é uma cidade com grupos de teatro, com uma tradição de grupo muito forte. E eu não consegui me inserir, né? Estou falando questão de primeiro ano, né? Alguns meses. Eu ia nos grupos e falava, não, e aí, pode entrar aí, demorou, deixa eu mostrar trabalho, deixa eu ver. Aí o que você faz? Ah, eu atuo, faço tudo. Aí passava uma semana, a gente já está montando um trabalho, vai ser difícil a gente conversar com você e tal agora. Ninguém te conhece, né? Você chega na cidade, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe o que você faz. Então foi um processo durante o primeiro ano onde eu de fato me entreguei às leituras do mestrado e saí do teatro, né? Do teatro, prática teatral, né? Sala de trabalho. Adoeci nessa época, adoeci mesmo. Perdi cabelo, o cabelo começou a cair. Quando eu fazia graduação tinha cachos, vocês lembram? Cachos na cabeça. E fiquei doente mesmo, né? Um dia eu fui na psicóloga, ela falou comigo assim, tá faltando, né? Faltando alguma coisa, o que tá faltando, né? Era fazer, sabe? Era fazer mesmo. Mas, independente disso, o encontro com esses autores foi muito rico. E são pessoas com quem tenho dialogado até hoje. Um deles que é isso, né? Se tornou meu amigo pessoal, assim. Foi pro pós-doutorado dele na Espanha, eu fui morar na casa dele, ficar cuidando do cachorro, das plantas. E ele voltava com uma mala, assim, só de livros e textos de dramaturgia espanhola, cada vez que ele voltava, né? Então é um grande amigo, é o Narciso Teles, inclusive tem alguns livros publicados. Nós temos um livro que nós vamos publicar juntos agora no próximo congresso da Abrace, que é sobre atuação e encenação. E aí, quem for na Abrace, procura esse livro lá, tá bom? Meu e do Narciso. Foi através do Narciso também que eu conheci os Viewpoints. E a prática como pesquisa, né? Uma perspectiva que o Narciso me apresenta é de lidar com a prática teatral como pesquisa, e não fazer o oposto do que a gente está acostumado a fazer. A enfiar as pesquisas de outros campos de conhecimento na nossa prática teatral. Mas como a nossa prática teatral já levanta em si questões metodológicas e epistemológicas importantes de serem revistas, enquanto área de conhecimento, enquanto saber específico, né? Foi também durante o mestrado que eu conheci os estudos da Josette Ferral sobre performatividade, sobre teatro performativo. Conheci uma companheira também, conheci pessoalmente, que é a Liana Jags, que é uma peruana que hoje mora no México e trabalha com performances e teatro político, e através dela eu conheci dois conceitos que levo hoje para o doutorado que eu comecei a fazer esse ano, né? Que é o conceito de linearidade fronteira nas artes teatrais. Vou só citar essas pessoas, tá? Como eu disse, pessoas importantes para mim que podem ser para vocês. Conheci textos da Cecília Salles sobre processos de criação, e é uma ferramenta interessantíssima para se pensar esse vácuo e nada que a gente não sabe da palavra, né? Que a gente não sabe descrever e organizar enquanto pensamento. O que é criação? O que é criatividade? O que é processo criativo? Conheci os textos do Guilherme Cacassi. Foi um período onde eu comecei a entender como se processava aí ainda, de uma forma muito superficial, a relação entre a atuação e a dramaturgia, mas até então não fazia isso, né? Pelo processo de leitura e produção da minha dissertação também. Conheci os trabalhos e fiz uma vivência com o André Carreira,
que me apresentou a noção de atuação por estados, que é um pouco do que eu tenho que trabalhar como professor, então eu trago isso para minha experiência docente. Conheci o trabalho da Tânia Farias, que é uma atuadora, como ela se diz, do grupo Nós Outra Vez, de Porto Alegre, e que tem uma experiência fortíssima com treinamento de ator a partir da noção de biocênico e de processo colaborativo da atuação. E o trabalho da Eleonora Fabião, que é uma professora de teatro e performer, né, e que sistematizou uma noção de criação de programas de ação para performance, que para mim, hoje na minha pesquisa, mais um programa de ações para criação de dramaturgia. Mas é uma pessoa também interessante para se dialogar nessa relação entre teatro e política. Pessoas que eu conheci durante o mestrado. Bom, só que aconteceu, como eu disse para vocês, né, como eu não aguentava mais ficar biblioteca, casa, biblioteca, casa, biblioteca, casa, biblioteca. Quando chegou no último ano, no final do primeiro ano do meu mestrado, eu já estava com 3 capítulos levantados. E aí eu tinha mais um ano de mestrado, né? Eu já tinha cumprido as disciplinas e eu tinha mais um ano de mestrado. Mas eu fiz isso para que no segundo ano eu ficasse mais folgado. Porque eu falei, olha, se eu não conseguir entrar em grupo nenhum, eu vou escrever essa dissertação de uma vez. Porque aí eu fico o segundo ano montando trabalho sozinho. Pus na minha cabeça, então não consigo fazer com ninguém, eu vou fazer só. E aí, o que acontecia, como eu não conseguia entrar? Eu comecei a ler dramaturgia e escrever. Então, como eu estava o tempo todo com a cabeça voltada para textos científicos, mas não tinha um grupo, um espaço para trabalhar, a minha fuga era abrir um Word novo e escrever outra coisa que não tivesse nada a ver com Richard Schechner, com Eugênio Barba, com Stonewall, com ninguém. Né, que fosse uma coisa minha e para a cena. Então eu comecei a escrever textos de teatro. E aí eu começava um texto e falava assim que eu vou montar sozinho. Escrevia, daqui a pouco começava a entrar mais 7, 6 personagens e acabava o texto. E aí escrevi. Então foi um período muito rico, porque como eu não estava em cena, eu comecei a escrever. Aqui eu já escrevia para essa companhia que eu fazia parte, mas era assim, vamos montar alguma coisa? Vamos. A gente tem que pagar de eleitoral? Tem. Então não vamos pegar nenhum texto não, vamos escrever a gente mesmo. Quem vai escrever? Lohan. Então aqui, eu já tinha tido essa experiência com a dramaturgia, né? Ainda sem pensar de uma forma mais consciente, os procedimentos de escrita, o que me interessava enquanto objeto de escrita, qual era a minha relação com o meu princípio, né? O que eu penso sobre isso, a partir de quais princípios eu sento e escrevo um texto. Ainda assim aqui, nesse momento, eu comecei a ler textos. O meu objetivo era encontrar um texto para mim, né? Para montar um trabalho solo. Mas com isso, eu comecei a conhecer uma galera da dramaturgia contemporânea e revisitar alguns dramaturgos, dos quais eu já tinha ouvido falar aqui durante a graduação, e ver inúmeras formas de texto dramático. Né? Você pega um texto do Martin Krimp, por exemplo, não tem nada a ver com o texto do Daniel Veronese. Martin Krimp escreve uma página assim: oi querido, tudo bem? Você me ouve? Aí você pula, tem 3 páginas em branco. Aí continua o texto. Então, foi não só visualizar outras pessoas, como pessoas da minha época, escrevendo junto comigo, né? Pessoas vivas, dramaturgos vivos, escrevendo, mas conhecer formas de escritura dramatúrgica que eu ainda não conhecia. Né? Uma escritura dramatúrgica que era muito mais performativa, ou seja, quando o Martin Krimp escreve uma página de texto e salta 3 páginas em branco, ele está convidando você a se relacionar com aquele espaço vazio, né? Como corpo, enquanto corpo que se relaciona com a não palavra. E aí eu falei, poxa, isso existe, né? Isso existe, eu não conhecia. Então foi nesse período que eu conheci a editora Cobogó, que é uma editora brasileira especializada em publicações de textos dramáticos de brasileiros vivos. É uma editora maravilhosa. Quem quiser procurar os trabalhos da Cobogó, né, você compra por correio, chega em casa. Mas aí foi quando eu li essa galerinha do teatro, da dramaturgia. Daniel Veronese, que é um dramaturgo argentino e que tem uma escrita que me interessa muito, que tem um texto que chama Mulheres Sonharam Cavalos. Quem tiver a oportunidade de procurar isso. Qual é a perspectiva do Veronese? A perspectiva é das pequenas interações cotidianas, principalmente das relações familiares, né? Espetacularizar essas relações. Esgarçar a tensão de uma relação humana ao ponto que as pessoas ajam de uma forma extra-humana. Então os textos do Veronese começam sempre normais, no final é isso, a cunhada que traiu. Incrível, assim, me identifico muito.
Né? O Guilherme Calderon, que hoje é um sujeito que eu quero trabalhar no doutorado, é um cara que eu vou dialogar no doutorado, né? Pesquisa de doutorado é olhar para o trabalho dele, e que tem uma perspectiva de dramaturgia muito enviesada, falando sobre a corporeidade política da América Latina. Então todos os seus textos estão trazendo à tona formas de violência e de silenciamento e invisibilidade na América Latina. Os textos do João Bilac, que também é um dramaturgo que escreve entre o real e o fantástico, um dramaturgo brasileiro, né? Tem 30 anos, o João Bilac, premiado em quase todos os últimos Shells, são textos maravilhosos também. Conheci o Carlos Alberto Sofredini, que escreveu para Circo Teatro, esse já falecido, né? Mas me apresentou também o que é a identidade do circo teatro brasileiro, porque eu fiz algumas disciplinas de circo teatro durante o mestrado, né? Conhecendo os circos teatros de outros países, e o Carlos Alberto Sofredini foi um dramaturgo que escreveu para circo teatro brasileiro uma outra pegada de dramaturgia, textos versados, né? Uma outra qualidade de texto. Mauro Rassi, Grace Passou, que é do Grupo Espanca de Belo Horizonte, e também tem textos publicados e tem cada vez mais produzido novas formas de dramaturgia, né? Martin Cream, que é esse que eu disse para vocês, Jean-Luc Lagarce. Bom, essas foram as pessoas que durante um ano eu passei lendo os textos desses caras e dessas mulheres e falando assim, poxa, tá aí um lugar dentro do teatro, a dramaturgia. E aí eu comecei a escrever, e escrever muito ainda uma escrita de gabinete, né? Eu não montava nada do que eu escrevia, guardava, montava, guardava. E aí, nesse período, a universidade me convidou para ministrar uma disciplina, porque como eu era bolsista, eu tinha que dar um estágio, né? Na graduação, no curso de teatro de lá. E aí, como eu já tinha adiantado boa parte da minha dissertação, o coordenador veio e falou, Lohan, a gente queria te fazer um convite, será que você podia pegar uma disciplina inteira e não fazer um estágio? E aí a gente põe o professor para te acompanhar e você ministra a disciplina esse semestre, que era a disciplina de jogos teatrais. E aí eu falei, pego, né? Tem que pegar, gente, tem que pegar tudo, entendeu? Tem que pegar tudo, você vai saber se dá conta depois você pegar. Eu falei, pego, nunca tinha tido experiência docente ainda. Foi minha primeira experiência docente, além das coisas que eu tinha vivido como oficineiro, assim. Uma experiência docente mais sistematizada, né? E aí, eu comecei, falei, o que eu vou fazer nessa disciplina? Eram 4 alunos só. Porque eram 4 alunos que essa disciplina ela não era ofertada mais, ela tinha que ser ofertada agora ou eles não se formavam. E eu percebi que eram 4 alunos que estavam o tempo todo nas redes sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook, Instagram. E eram jogos teatrais. Aí eu fui pra casa assim, nossa, o que eu vou fazer? Aquele desejo sempre assim, né? Pode ser interessante, ao mesmo tempo. E aí eu falei, poxa, eu tô com uma porrada de texto na minha gaveta, que eu não monto, né? Podia levar algumas coisas pra gente experimentar, dos meus textos na sala. Só que eu não conseguia encaixar isso no meu plano de ensino, as aulas começaram a correr, e eu criei um plano de ensino que era adaptar jogos teatrais a partir das redes sociais. Então, eu pegava o fichário de jogos teatrais da Viola Spoly, o fichário normal, que era da ementa do curso, né? E eu adaptava os jogos com temáticas, com WhatsApp, trabalhar com a noção de perfil, linha do tempo, do Facebook. E aí nós chegamos na metade da disciplina e eu escrevi um texto para eles, para a turma, que era para a gente terminar e apresentar nas escolas, que era o curso de licenciatura que eu estava estagiando, porque lá tem os dois, bacharelado da licenciatura. E aí, gente, o que aconteceu? Que uma menina engravidou, não ia na aula mais, a outra não sei o que, eu não consegui montar o texto. Só que quando eu terminei o texto, eu gostei muito do texto. Gostei muito do texto. E nesse período, em 2014, era 2014, né? Nesse período, abriu o concurso Jovens Dramaturgos, que é um concurso do SESC, era a 4ª edição. E era um concurso, ainda, por favor, escrevam nesse concurso, porque é maravilhoso. Assim, vou dizer daqui a pouquinho o que é. Mas é uma iniciativa do SESC, quando eu ganhei o prêmio, era a 4ª edição, né? E aí são textos do país inteiro e se escolhe 5 textos para compor um box de textos de jovens dramaturgos. Você tem que ter entre 17 e 27 anos. Né? Que tivessem até 5 personagens, agora já não tem mais isso, já é livre, né?
E era exatamente o que eu tinha, né? Eu tinha 15 páginas de texto, que foi o texto que eu escrevi para montar, que era um infanto juvenil, assim, né? Para montar, e não deu certo de montar. Eu falei, então tá bom, então vou mandar para os Jovens Dramaturgos. E aí eu enviei o texto. E aí geralmente se escolhe um texto de cada região, né? Então um ganhador do Norte, Nordeste, um do Sudeste, um do Sul e do Centro-Oeste. E aí eu ganhei o prêmio. E o prêmio, o que era esse prêmio? Esse prêmio, o mais interessante é o que era o prêmio, né? Porque assim, o prêmio, além é isso, você publica o seu texto, é muito emocionante você pegar o seu texto publicado, né? Distribui-se o seu texto para as bibliotecas nacionais, para as bibliotecas do SESC. Eu ia trazer para deixar aqui até, mas esqueci só, depois você me lembra. E aí, gente, eu vou dizer já o que era o texto, tá? Aí publica o texto e você vai ficar durante 2 semanas fazendo uma residência no Rio de Janeiro. E essa residência é com dramaturgos, professores de dramaturgia e com os vencedores. Então nós ficamos no hotel, todos os 5 vencedores, durante 2 semanas. E era isso, eles montavam o seu texto, você assistia à montagem do seu texto. Ai! Hã? E o prêmio dinheiro, né? Que não é muito não, mas esse é o mais interessante. E tem dinheiro também. Você ganha dinheiro. E aí, mas o mais legal é que a gente ficava no mesmo hotel. Então assim, bebia, né? Conversava. E era isso, você conversar com um dramaturgo de 25 anos que está escrevendo lá no Nordeste, entende? E não tem nada a ver com o seu texto. Então, ali naquele momento do prêmio, não pelo prêmio, é claro que um prêmio faz isso, te faz assim, né? Poxa, posso fazer isso, né? Talvez eu faça isso bem. Talvez eu faça isso bem. Mas nesse momento eu passei a perceber que eu gostava de pensar isso. De pensar a dramaturgia. E que, na verdade, quando eu falava de encenação na minha prática, eu estava falando de dramaturgia. E aí foi uma das experiências mais interessantes, assim, da minha trajetória, foi viver o Prêmio Sesc e viver essa residência. Porque aí eu fui ter a minha primeira aula de dramaturgia, assim, né, com um dramaturgo te repassando um procedimento de escritura dramatúrgica, com um dramaturgo que tem uma peça em cartaz no Rio, que você sai da oficina dele e vai assistir a peça, sabe? E no outro dia você volta e comenta a peça com ele. Então, que é isso, né? Eu tava enlouquecido nesse momento. E aí foi nesse momento que o Berlândia falou, esse menino escreve, vamos chamar esse menino para fazer alguma coisa. Já tava 1 ano lá. Então por isso que é importante tentar essas coisas mesmo. Porque a gente é isso aí, gente. Né? Não isso. A gente é o trabalho que a gente mostra. Né? Não adianta nada, eu faço um monte de coisa e não mostro, e não abro, e não deixo o outro ver. Você não pode ver. Só quando estiver pronto. Né? Ninguém vai saber o que você faz, poxa. E a gente é isso. Eu estava conversando com uma amiga esses dias. Por que você não foi lá na frente e falar, eu não gosto disso? Eu falei, então tá tudo errado aí. Eu tenho que ir lá na frente falar. Porque isso aí é o que você faz, isso é o que você faz. Né? Não tem outra coisa. Mas o que era o texto? Eu comecei a pesquisar na época o que era esse texto, né? Eu fissurado nas redes sociais e comecei a ler o quanto nós estávamos conectados. E eu fiquei atordoado com o quanto nós estávamos conectados, né? Eu fui pesquisando isso na internet para escrever o texto. E aí o texto é uma distopia de um momento onde a internet cai no mundo, né? Porque hoje é praticamente impossível se desconectar e desligar a internet. Né? E aí eu criei uma distopia de um momento onde a internet é desconectada do universo e assim a vida das pessoas acaba. E aí o texto começa com as pessoas fazendo fogo para se enxergarem. E aí em 15 páginas elas repetem a história da humanidade. Da criação do fogo, a necessidade de se criar um Estado e perceber que o Estado não funciona, corta a cabeça do rei. São 4 pessoas no escombro. E aí, por não ter internet, elas repetem a história da humanidade. Então é um texto meio pessimista, dizendo assim, se tudo isso acabasse, nós repetiríamos tudo de novo, né? E aí elas percebem que aquilo não era o ideal, que vamos votar quem vai tirar a gente daqui, enfim. E aí eu trouxe o prólogo do texto para ler para vocês. Então, prólogo, blackout total. Além da transmissão de voz em off, houve-se ofegantes inspirações, barulhos e estalos produzidos pelos personagens que estão distribuídos pelo espaço junto à plateia. Os sons gradativamente aumentam volume e ritmo ao longo do comunicado. Sensação de caos e desordem compõe a atmosfera da cena. E aí é tudo apagado no texto e aí ouve-se esse off.
8 de dezembro de 2035. O planeta Terra vivencia o mais terrível caos desde a derrocada dos dinossauros e a implosão do divino dilúvio. O inesperado cataclismo Ambrosius assolara o litoral oeste da Europa, fazendo da América e da Ásia Ocidental cerca de 10 milhões de toneladas de cabos intramarítimos infiltrados ao longo do Atlântico e em parte do Pacífico, responsáveis pela conexão e distribuição da rede virtual, que é as coisas que a gente vive na internet. Conexão e distribuição de rede virtual entre continentes do planeta fossem rompidos e inutilizados pelo desastre climático, comprometendo 70% da conectividade digital da Terra. Como se não bastasse a catástrofe da natureza, a corporação russa cyber-militar de hackers profissionais, olha a loucura, em parceria com a até então desconhecida CI-374, Central de Inteligência Cibernética da Ásia Oriental, lança no espaço os primeiros mísseis de destruição em massa dos 3.456 satélites de recepção e distribuição do código digital centrais de redes e mídias interativas via internet, aniquilando em menos de 2 horas todo e qualquer transmissor de informação virtual do universo. O planeta Terra atualiza o status sistema offline. E aí começava com as pessoas fazendo fogo, tem alguém aí, não conseguiu falar, né? Porque perdeu a... 2035 as pessoas não precisavam falar, né? Então elas recriam a linguagem, então. Isso em 15 páginas, né? Posso fazer uma pergunta rápida? Pode. Demorou muito tempo fazer esse texto? Esse texto aí foi uma semana. Assim, para escrever, porque aí o que demora é a pesquisa, né? Pesquisar o que é, aqueles dados ali, depois a gente vai falar sobre isso. Se a gente pudesse ver uma oficina de dramaturgia, a gente ia falar, mas os dados são todos reais, né? Mas o que demora mais é a pesquisa, assim, e porque o meu processo é muito tipo, eu não tenho uma ideia, assim, a história é assim, vai acontecer isso. Não, eu começo escrevendo no início, e aí vou ver o que vai virando, né? Aí depois eu posso voltar e consertar o início inteiro, mudar o meio, mas cada um com um processo, né? Mas, bom, o que os jovens dramaturgos me mostrou? Bom, eu conheci a Márcia Zanelato, a Cherise Manioto, o Jobilac, o Sidney Cruz e o Reisner de Paula, que são dramaturgos e pensam procedimentos de escritura dramatúrgica. E nós começamos a trocar muito a partir disso, e eu comecei a pensar qual era o meu processo, a partir do que eu partia, o que eu entendia como pesquisa para a escritura dramatúrgica. Foi muito a partir desse encontro. A partir disso, a gente acaba criando e integrando um circuito, né, uma rede de dramaturgos contemporâneos, que é assim, saber onde se escreve, onde se publica, como é que a gente faz para ser lido. Né? E aí tem alguns projetos interessantes, que é o Prêmio Funarte de Dramaturgia, que é um dos prêmios que mais contempla com dinheiro, tá, gente? Que abre todos os anos, tinha acabado, voltou. O Janela de Dramaturgia, que é um projeto de uma galera muito bacana de BH, que faz leituras dramáticas de dramaturgos contemporâneos. O Iber em Cena, que um ano depois também eu aprovei o projeto do Iber em Cena, e essas editoras especializadas, que hoje no Brasil é praticamente a Javali e a Cobogó, que publicam só dramaturgias. Então, a partir disso também eu comecei a receber convites para escrever. Então, depois do prêmio, eu comecei a receber convites de tudo quanto era companhia, de Uberlândia. A gente está escrevendo um trabalho, você quer escrever pra gente? Blá, blá. Mas eu fui. E isso sim, o meu mestrado, que tinha, né, 3 capítulos, faltava mais um, começou a ficar. E aí eu comecei a, vamos escrever, pá! Eu escrevi. Um monte de... Bom, quando eu ganhei o prêmio, lá no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo que existia um projeto do SESC, que era o projeto Ciclo de Leituras Dramáticas, e que o SESC estava procurando consultores de dramaturgia. E eu me inscrevi nesse projeto, que era mandar um formulário dizendo como é a sua aula de dramaturgia. Então, assim, a residência foi maravilhosa, porque eu comecei a pensar como um procedimento metodológico de oficina, que seria uma oficina de dramaturgia. E a ideia era, nós, consultores, escolhíamos 5 textos, levávamos para uma capital, fazíamos a análise desse texto, ministrávamos uma oficina de leitura dramática para essa turma, e íamos embora para casa. Eles ficavam montando a leitura dramática desses textos, e um mês depois o consultor voltava, assistia às leituras e fazia um debate com a comunidade. E ganhava maravilhosamente bem. Aí eu falei, vou me inscrever. E aí eu me inscrevi. Foi uma seletiva que eram 250 consultores e eu passei. E aí eu fui trabalhar como consultor de dramaturgia pelo SESC no Maranhão, no Piauí, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Goiás. E aí foi onde a minha perspectiva sobre dramaturgia fez assim, bum, porque né, eu chego lá para dar uma oficina no Maranhão. Aí eu tinha uma experiência que era uma experiência de gabinete, de sentar na cadeira e escrever os meus textos. Vou lá e me encontro com um coletivo que tem uma experiência de escritura colaborativa. Aí eu voltava para casa arrasado, assim, o que
tá dando errado? Porque esse é o nosso exercício, vocês vão ver, daqui a pouco vai estar dando aula, né? Se de fato se importar com isso, vai ver como é. Você arrasado, é o melhor do encontro, né? Eu não sei fazer isso. Tanto que quando eu fui contratado, quando chegou na última etapa, eu tinha 23 anos. Então o SESC criou mais uma etapa, que era uma entrevista pro Skype, pra ver se eles iam mesmo pagar pra esse menino viajar ao país, né? Porque quando eles foram ver minha documentação, que já era a última etapa, porque você faz tudo às cegas, né? Pra ninguém saber ou achar que o SESC tá contratando porque conhece. Então quando eu recebi minha documentação, eu tinha 23 anos. E aí eles falaram, olha, tem mais uma etapa agora. Na verdade era uma entrevista pro Skype pra me conhecer, porque eles falaram, você tem 23 anos. E aí eu fui, gente. E isso aí foi incrível. Isso que também se abre edital até hoje, tá bom? Fiquem atentos aos sites, Cultura e Mercado, SESC, Ministério da Cultura, Ibericena, porque aí é dar caras, colocar 3 dias ali para escrever um bom projeto. E foi uma experiência maravilhosa. Eu ia mostrar um vídeo, mas não vai dar, né? Bom, eu vou pular isso aqui. Como eu trabalho em dramaturgia, e aí eu quero mostrar... Bom, aí quando eu voltei do SESC, eu tentei o processo seletivo para professor na UFO. Fui contratado como professor na UFO, fiquei 2 anos e trabalhei no bacharelado, nas disciplinas de atuação e encenação. E aí eu falei, bom, agora vou montar os meus textos. Então, eu que já tinha alguns textos escritos, me juntava com as turmas e aproveitava do espaço ali da graduação. Então, se a disciplina era teatro documentário, eu escrevia um texto dentro dessa perspectiva para a disciplina, né? E aí foi onde eu conheci um pessoal que fala sobre dramaturgia. E só então eu fui passar a ler sobre o procedimento de escritura dramatúrgica, que virou hoje a minha pesquisa, né? E o que eu faço hoje na área do teatro. Foi uma experiência também super rica. Eu ia falar mais um pouquinho, mas vou passar para isso aqui agora, que eu acho que depois, se a gente tiver... Depois de tudo isso, como eu acabei sendo convidado para ministrar algumas oficinas e ministrei a disciplina de dramaturgia lá na UFO, hoje esse é basicamente um esqueminha pelo qual eu trabalho uma ideia de dramaturgia de fronteira, né? Então cada um desses aspectos aqui é um conjunto de procedimentos de escritura ou de experiência prática para se chegar a um texto dramático, né? Sim, eu considero a escritura do texto dramático não só a partir do texto, da palavra, né? Mas do corpo do ator, da ação física, mas as ideias das oficinas é se chegar no texto escrito. Então, delimitação dos sujeitos da ação, elemento e contraste na cena, qual é a biotrajetória desse sujeito da ação dramática, que desejo mantém a relação de tensão nessa relação, que aí foi brigando com o conceito de conflito, vindo para o conceito de tensão. Isso aqui quem fala é o Cacassi, mas numa oficina a gente pode conversar depois. E a delimitação de qual é o espaço-força sobre os sujeitos de ação. Bom, esse esqueminha aí é o esqueminha que eu vou utilizando e que é o meu projeto de doutorado, né? Então não tira foto, por favor. Mentira! Que é basicamente o que eu levei para análise. Bom, mas recentemente eu vivi a montagem deste trabalho, que foi o que eu considero como um trabalho onde eu consegui melhor colocar todas essas questões, que até então era pensamento e experiência, em prática. Que foi a montagem desse espetáculo, que era uma disciplina de teatro épico. E como só se montava Brecht, eu falei, vamos montar coisa nossa. Aí eu escrevi um texto, a partir do massacre à Boate Gay Pulse lá de Orlando, na Flórida. Eu pesquisei narrativas de vítimas que tinham sido assassinadas dentro da boate e criei uma estrutura de dramaturgia a partir daquele esqueminha que eu mostrei para vocês. Vou mostrar rapidinho no vídeo o trailer desse trabalho, porque a gente está querendo trazer esse trabalho para cá. Então, quem souber como ajudar, no finalzinho procura, se achar interessante, quem quiser assistir. 12 de junho de 2016.
Vou tirar já. Teatro épico, cortou. Mas aí o que acontece? Nesse trabalho, então todos aqueles elementos que eu apresentei para vocês ali, eu fui tentando colocar em cada momento da encenação. Então, o musical, né, nós trabalhamos com músicas do ABBA, com releituras de músicas do ABBA, né? Porque o massacre aconteceu numa boate gay contemporânea com músicas dos anos 80, que a ideia era uma trilogia que depois invertesse e aí montasse Stonewall, o segundo trabalho, com músicas contemporâneas, né? Então, os atores cantam e dançam, enfim. E é um trabalho que tem rodado lá agora. Bom, e aí eu trouxe aqui para compartilhar mesmo alguns trabalhos que eu fiz de dramaturgia lá, que permanecem em cartaz, né? Por Ti Não Importa Matar ou Morrer, foi uma adaptação do Sofredinho do Grupo Mito 8. E aí foi um texto que eu escrevi também nesse período aí de 2014. Fiz uma adaptação do Alibaba e os 40 Ladrões para a Trupe de Trões. É um grupo que tem espetáculos infanto-juvenil que trabalha com a pesquisa de adaptação de texto narrativo para texto dramático. Eles já tinham esse espetáculo, só que sempre que eles iam no festival, eles ouviam o problema é a dramaturgia, o problema é a dramaturgia. Aí eles me convidaram, nós fizemos uma imersão super legal e eu adaptei o texto para eles lá, estão rodando ainda com esse trabalho. Esse é o Nem Palavras Nem Coisas, que foi o projeto que eu aprovei no Ibericena de dramaturgia. Eu não aprovei não, né? O grupo da Argentina aprovou e me convidou como dramaturgo. Aí eu fui pra lá, fiquei um mês lá na Argentina montando esse trabalho com eles. Depois foi um caos, porque o diretor não estava. Eu e o elenco levantamos um trabalho, chega o diretor e queria outro trabalho. Começam a me mandar vídeos da montagem. Eu falo, isso não é meu texto. Hoje já não é mais meu texto, mas enfim, sim. Porque eu falei, não, isso aqui, mano. Como é que eu vou ensinar isso aí? Né? Não dá. Mas a experiência lá na Argentina foi o povo que escreve para teatro, né? Assim, é um lugar muito fértil para se pensar dramaturgia. O Terapia Lagartixa, que era uma pesquisa que eu estava no momento de brincar com repetição. Então era um trabalho que tinha 2h30. Eu escrevi um fragmento de uma página e eram 8 cenas com o mesmo fragmento de texto em circunstâncias diferentes. Então, essa era uma circunstância que era mãe e filho, na outra era o mesmo texto numa relação amorosa. A gente estava numa pesquisa de repetição. Esse aí foi fruto eu, professor, lá na graduação, né? Na UFA. E aí, esse trabalho é um trabalho que eu atuei, né? O último, nós fizemos em parceria com a Maria de Maria, o Jarbas, que estava aqui, com a Thalita. Eu escrevi o texto, fala sobre meritocracia, sobre a mentira da meritocracia. Sabe aquele jogo de quem sou eu, que você coloca um papel na testa e tal? E aí eu criei uma relação com o texto a partir desse jogo. E a gente está falando sobre meritocracia, que está na semana que vem também. E o último, que foi esse, Boa Noite Hitler, que o Hernani, esse rapaz é um ator lá da cidade. A gente estava andando no shopping uma vez, e aí ele queria um solo, eu quero fazer uma mulher num trabalho. Eu falei, tá bom. A gente entrou na Saraiva, e eu adoro biografias. Me dê biografia de presente. E aí eu achei, sabe esse livro de bolsa na seção da Saraiva, que tem uns livros pequenininhos? E eu achei a biografia do Hitler. Eu abri, na primeira página, era a foto do Hitler com meses de idade, tipo 8 meses. Um bebezinho fofo e lindo. E aí eu falei pra ele, olha, se você soubesse quem é esse bebê, você mataria ele? Mataria o bebê? Sabendo quem ele ia se tornar? Claro que eu mataria. Eu falei, olha de novo. Não, bebê, você mataria? Não sei. Eu falei, então já tem seu texto. Aí eu fui pra casa e criei a história de uma mulher que teve a oportunidade de ser babá do Hitler. E o texto inteiro é o conflito se ela mata ou não ele. Acabou! Então tá. Eu só ia falar aí agora aqui do próximo. Tá. Vamos fazer diferente, senta aí, por favor. Filho da casa. É bacana quando temos a oportunidade de acompanhar no processo de desabrochar de alguém, em todos os sentidos, em especial no sentido acadêmico, profissional e humano. Isso é um dos privilégios bons da vida de um educador. E para falar um pouco disso, hoje vou aproveitar desse momento de conspiração universal que trouxe de volta a Montes Claros, mesmo que por um breve tempo, esse filho da casa, cria do nosso curso. Rafael Lohan Alves, o menino de Itamandiba, que na escola aliou-se à literatura para conseguir dar os primeiros passos no fazer teatral. Não sei se exatamente assim, mas sei que foi essa via que eu trouxe a este universo.
Lohan, quando chegou à universidade, era um sujeito pilhado, ligado em tomada 220 volts, ávido de conhecimento e disponível a todo tipo de trabalho artístico. No decorrer do curso, percebíamos o quanto era dedicado, o quanto buscava ir além do que lhe era oferecido, cumprindo bem o papel de um acadêmico interessado, disponível. Outra coisa que era bem visível nele era a alegria de estar cursando o curso de teatro. A sua cara nunca negou o que foi feliz, o quanto foi feliz nesse espaço. Mesmo às vezes discordando de algumas coisas, sempre fazia tudo com muito esmero, indo além do que era proposto. Na sua turma, outras pessoas também aliaram a ele nessa busca de fazer teatral. Destaco, nesse momento, Ariane Santana, que aqui esteve em um dos nossos 4 encenos. É essa que, pelo viés da contação de histórias e da cena teatral, foi sua parceira em muitas empreitadas. Mas não vou me delongar aqui, até porque precisaria de muito tempo para tecer toda essa colcha de retalhos que configura a vida de Lohan ligada ao nosso curso e a sua trajetória além até esse retorno. O que quero deixar aqui é o registro de uma enorme satisfação de termos esse momento tão especial, essa marca que ficará na história do curso, porque daqui logo Rafael Lohan baterá asas, levando consigo as experiências que aqui teve, não só enquanto acadêmico, mas também enquanto professor do curso que o ajudou a formar. Então, voa, passarinho, voa, vai contar em outras paragens suas histórias, leva consigo as suas memórias, deixando aqui a sua contribuição e a referência de que vale a pena ser educador de teatro. É Voel. Música